Boa noite, tudo bem com vocês aí? Aqui estamos para mais uma live. Essa não é mais uma, essa é especial. Vou colocar aqui nos comentários. Espera aí. Aqui. Fixar. Pronto. Tudo bem? Boa noite. Estou vendo já uma turma aqui, os narcisos presentes. Por que não está fixando meu comentário? Vou tentar de novo. Fixar comentário. Bom, todo mundo sabe que a live hoje é sobre Santa Teresa. Então dou as boas noites. As boas noites a todos aqui. Estou vendo Vanessa, estou vendo Cíntia, estou vendo meu amigo Dr. Valdir, que me prestigia, muito me honra aqui, Dr. Valdir, com a sua presença. Fernanda, Cláudia, Rodrigo, sejam todos bem-vindos. Esqueci de ligar a luz aqui. Mas vocês estão me enxergando bem, né? Vocês esperam eu fazer isso? Vocês esperam, né? Não precisa. Quem mais? Mara, boa noite. Boa noite, Juliana, boa noite também. Olha, pessoal que fez o Moradas aqui. Hoje não é uma aula resumo do Moradas do Castelo. A gente não está aqui para refazer o curso ou fazer um apanhado geral do Moradas, né? A ideia aqui é outra, que vai servir tanto para quem fez o Moradas, quanto para quem não fez. Aqui não tem conhecimento prévio exigido para acompanhar essa live. Ela será uma live que eu vou tentar aqui me concentrar o máximo que eu posso, tentar me distrair o menos possível, e eu peço que você me acompanhe até o final, que você não desista no meio, que você não fique ansioso querendo fazer outras coisas ou querendo consultar as suas mensagens, os seus directs, etc., né? Ou televisão ligada, etc. Eu peço que você se esforce mesmo e que você fique aqui, online, ouvindo. Prometo não me delongar, prometo que fazer uma live reflexiva, uma live de abertura de Semana Santa. Acho que vem a calhar muito o que eu estou me propondo a fazer, a pensar em voz alta aqui com vocês, a partir da vida e da obra de Santa Teresa, justamente para esse começo de Semana Santa, né? Hoje é domingo de Ramos, segunda-feira é a Segunda Santa, Terça Santa, como você já sabe, até a Sexta da Paixão. Então, acompanhe. O tema da live, então, é Santa Teresa. Não é uma biografia dela. Hoje é dia de nascimento dela, por isso a gente está fazendo a live hoje. É aniversário de nascimento de Santa Teresa. Mas não é uma biografia de Santa Teresa, nem é uma tentativa de explicar qualquer um dos livros dela, especialmente o Moradas do Castelo Interior. É outra coisa. É tentar juntar isso tudo. Pegar algumas coisas da vida e da missão de Santa Teresa, trazer para esse momento que nós estamos vivendo e convidar cada um a tomar um partido em relação a isso, em relação à própria vida. Por isso que eu vou falar aqui da maneira mais serena e equilibrada que eu, Tiago, consigo. E peço que vocês me acompanhem, tá? Então vamos lá. A gente vive um tempo, e quando eu digo um tempo, estou me referindo aí a esse momento histórico mesmo, a esse momento presente, que você não precisa ser nenhum especialista, você não precisa ser professor, nem influencer aqui, nem mesmo frequentar tanto assim as redes sociais, para você perceber que o nosso tempo é marcado pela distração. O nosso tempo é marcado pelo bombardeio de imagens, sons, propagandas, urgências e falsas, mais falsas urgências do que urgências mesmo, que tentam o tempo todo roubar você de si mesmo. O tempo todo. Às vezes você está lá, vou dar um exemplo aqui muito bobo. Você está lá na sua casa, à noite, depois de um dia de trabalho, e você resolve abrir a sua rede social, o seu Instagram ou o seu Facebook, etc., para consultar, para ler algo de algum formador de opinião que você gosta, tá? Que te ajuda a pensar, a refletir. E você vai lá com a melhor das intenções,
e abre o teu Instagram. E depois de ler a publicação daquele sujeito que você admira e que te ajuda a pensar sobre a vida, em seguida, na sua timeline, aparece lá uma propaganda de colcha de cama. Aparece lá uma rifa. Aparece lá uma proposta de curso para, sei lá, saber organizar melhor as coisas da sua cozinha, etc. Quer dizer, você entrou por um objetivo ou com um objetivo e facilmente, porque é da natureza das redes sociais, por exemplo, você acabou se distraindo. Quantos já não passaram por essa experiência? Antes das redes sociais, antes da internet estar mais democrática, ter incluído mais pessoas e ter tomado mais parte da nossa vida, a gente sofria algum tipo também de assédio das informações. Televisão, principalmente falando, né? A televisão, o rádio, então era muita notícia, era muita propaganda, muito marketing, e a gente também, facilmente, bastava ter uma televisão em casa que tivesse ligada, num desses canais principais aí brasileiros, ou rádio no carro, e a gente de repente estava pensando lá na morte da bezerra, ou pensando exatamente naquilo que o apresentador quer que a gente pense. E esse é um dos maiores perigos da coisa. Ou seja, sem me delongar nessa parte, nós estamos de fato sofrendo as consequências de um mundo de distrações. E a distração, por definição, ela tem um grande objetivo. Distrair alguém é tirar a consciência dele de si mesmo. Quando você distrai alguém, você retira, engana, ludibria a consciência do sujeito que ele pode ter dele mesmo. Então, quando a gente faz com um bebê, né, vocês devem ter feito isso com as suas crianças, por exemplo, para que ela não chorasse tanto ou parasse de chorar, ou para que ela ficasse um pouco com a avó e você mãe, você pai, fosse descansar, etc. E aí você deixava lá um chocalinho, deixava um pianinho, deixava uma foto, deixava alguma coisa e ainda dizia assim, mãe, pai, né, dizendo para o seu pai, para sua mãe, que eram os avós, distrai um pouco ela para mim. Então, a distração é tirar o foco da atenção que se deve ter, principalmente na realidade e em si mesmo. Quando você distrai alguém, volto a dizer, você retira o foco de atenção. Você diminui a capacidade de consciência naquele momento, ou a possibilidade da consciência. Porque a consciência a gente tem e perde a cada instante. Eu já falei isso em várias lives, em vários cursos, né? A consciência não é uma luz que você tem iluminando a si mesmo o tempo todo, a hora que você quiser. Não! A consciência é uma luz delicada e frágil, que você pode dirigir para algum dos cantos da tua realidade pessoal ou da realidade à sua volta, e no momento em que você dirige essa luz, como se ela fosse uma lanterna, você deixa de iluminar o resto. Quando eu estou consciente de alguma coisa, especificamente falando. Quando eu estou consciente de alguma coisa. Eu nunca estou consciente de tudo. Eu não tenho uma consciência plena, uma consciência inteira de todas as coisas, porque isso só Deus é onisciente. Eu posso estar consciente do meu dia nesse exato momento. E não estou consciente dos meus sonhos. Dos sonhos meus que eu tenho à noite dormindo. E não estou consciente, por exemplo, das contas que eu preciso pagar amanhã. E não estou consciente nem da aula que eu tenho que dar amanhã e depois de amanhã. Eu estou sempre consciente de alguma coisa. Mas na hora que eu me distraio, o meu foco de atenção, ele se perde. E a marca da distração é justamente ser multifocal, que é a mesma coisa de não ter foco algum. É tentar enganar o sujeito de que ele está prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, sendo que isso é impossível. Mesmo as mulheres mais hábeis, as mulheres mais femininas, no sentido de eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, nem mesmo elas conseguem estar conscientes de todas essas coisas ao mesmo tempo. Porque uma série de atividades que ela consegue fazer, entre aspas, ao mesmo tempo, ela faz no automático. Ela faz por hábito. Tente, por exemplo, então fazer que uma pessoa preste atenção, dê toda a sua atenção e mantenha a sua consciência dirigida para uma música e ao mesmo tempo para o que ela está lendo. Isso não existe. Você dividirá a sua atenção fatalmente. E isto é justamente a origem da distração.
Então, nós vivemos um tempo de distração. E se a distração é justamente o que acontece de fora para dentro, para retirar de mim o foco de atenção que eu posso ter sobre mim mesmo ou sobre as coisas que importam ao meu redor, nós temos aqui um problema. A distração se torna uma inimiga nossa. Estão me acompanhando? Então, a distração é uma inimiga porque ela não vai permitir que eu fecunde, que eu aprofunde numa direção, que é a direção a qual a minha atenção está mantendo foco. Aqui ela está gastando energia. Olha, então eu, por exemplo, eu vou ler esse poema aqui da Cecília Meirelles, e aparentemente ele é tão simples, são poucos versinhos, mas eu vou ler esse poema e eu vou lê-lo ao longo do dia várias vezes. As coisas fecundas e duradouras, elas nascem desse tipo de hábito, desse tipo de foco, de atenção sobre uma coisa e ao mesmo tempo sobre si mesmo. Deu para entender? Quer dizer, eu vou tirar mais proveito daquele pequeno poema de Cecília se eu dedicar mais atenção a ele e não às outras coisas. E aí um dia que parece muito para um poema, na verdade no final vai se revelar bastante fecundo, bastante frutífero, porque você vai conseguir extrair o mais do menos. A maior parte das pessoas vive do jeito contrário. As pessoas distraídas tiram o menos do mais, porque elas fazem mais coisas. Elas dirigem e ouvem Padre Paulo Ricardo enquanto dirigem. Elas dirigem e resolvem problemas pelo telefone ao mesmo tempo. Elas estão cozinhando e estão vendo uma aula da faculdade online, etc. Elas fazem muitas coisas, elas fazem mais coisas, sem dúvida alguma. Porém, elas captam menos do mais que elas fazem. E é por isso que elas nunca conseguem passar de um certo grau de profundidade. Mas ela faz muita coisa. Ela não fica parada. Estão entendendo? Ela não fica parada. Mas a questão não é ficar parada, porque não é essa a produtividade espiritual. A produtividade espiritual não tem as mesmas características da outra produtividade. Essa produtividade de cadeia, de sistema, de sociedade, em que, por exemplo, a gente premia, tá? Dá prêmios para aquele funcionário que faz as coisas dele e a de outro, e com eficiência e rápido, e consegue pensar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Esse funcionário é muito bom. Esse funcionário é muito bom. Então nós premiamos sim esse tipo de gente. Mas espiritualmente, a glória não é, como dizer assim, garantida ou destinada àqueles que se diluem nas muitas atividades. Aqueles que acendem uma lanterna e iluminam um pouquinho cada coisa. E por isso essas pessoas tiram um pouquinho de cada coisa. E esse pouquinho pode não bastar, quase nunca basta. Quase nunca é suficiente para uma alma que é mais sedenta do que do pouco. Você não alimenta uma alma, você não mata a sede de uma alma com pouquinho. Quem de nós tem sede de pouquinho? Uma pessoa já depressiva, uma pessoa já indolente, uma pessoa insensível, uma pessoa em alguma medida já desistente, desistiu da vida. Essas pessoas contentam-se com um pouquinho de atenção que o marido dá, um pouquinho de ganho espiritual, porque vai lá, faz uma oraçãozinha por semana, ou vai à missa, etc. Um pouquinho de produtividade ao longo do dia, intelectual, cultural, artística, etc. Essas pessoas que se contentam com esse pouco, que tiram do mais um pouco para si, elas ficam pequenas, sempre pequenas. Então nós temos aqui a grande consequência da distração, que é justamente criar dentro de nós um tipo de mecanismo viciado multifocal. Várias coisas ao mesmo tempo e sempre, e sempre. Nunca uma coisa só. Entende? Nunca uma coisa só. O distraído está sempre mirando mais de uma coisa.
E ao mirar mais de uma coisa, ele retira superfícies das coisas. Os planos mais superficiais das coisas. Porque para que eu tire algo profundo de uma coisa, é preciso que eu cave aquela coisa, que eu vá na direção dela a fio, constante e perseverantemente. Então eu posso tirar muito. Entende? Então, quem fez mais espiritualmente num dia? Aquele que realizou várias atividades e muitas delas mecanicamente, habitualmente, sem estar pensando na hora de fazê-las, porque nem mais precisam disso? Ou aquele que rezou um terço de 20 minutos, inteiro no terço? Inteiro. Completamente presente a cada palavra repetida durante o terço. Consegue entender? Quem ganhou mais espiritualmente? E veja só que o próprio terço é uma oração maravilhosa porque ele é repetição ou aparente repetição. Você faz a mesma coisa 50 vezes. A mesma coisa 50 vezes. E o que isso nos ensina? Nos ensina que as coisas do céu, as coisas profundas, elas exigem constância, permanência, continuidade nelas. Numa coisa, nunca em várias. Fiz 2, 3 coisas e numa delas no meio está metido um negócio espiritual, pode saber, não tirei todo o proveito daquilo que é espiritual. Não tirei todo o proveito. É claro que todo o meu cotidiano, todas as minhas tarefas domésticas, inclusive, podem ser formas de oração. Só que o nível de consciência exigido para que eu torne a lavada de louça uma oração é um nível de concentração e de presença que a grande maioria de nós não tem. Portanto, não se iluda. Não se iluda. Entende? Exatamente, é de mergulho e profundidade que eu estou falando. Então a primeira parte dessa live é uma crítica contundente, acredito eu, ao mundo das distrações, ao mundo dos afazeres que me diluem, que pegam o meu foco de atenção, que é o que eu necessito para ter consciência de algo de cada vez, e diluem, fragmentam, dispersam esse meu foco de atenção. A vida espiritual é fruto, em grande medida, da tua capacidade de estar atento. Estar vivo para o que merece vida. E estar morto para o que não merece vida. Então essa é a primeira parte. Mas aí, em decorrência disso, calma que a gente vai chegar em Santa Teresa. Em decorrência disso, as pessoas estão habituadas, presta bem atenção nisso daqui, gente. As pessoas estão habituadas a não morarem mais dentro delas. Um dos frutos imediatos dessa vida distraída, multifocada, superficial, sempre extraindo o menos do mais. Uma das grandes e primeiras e mais nefastas consequências disso tudo é que a gente deixa de habitar a gente mesmo. A gente não mora mais na própria alma. A gente mora nas nossas projeções. A gente mora nas nossas ilusões. A gente mora nas nossas distrações, nos nossos conflitos de interesses, nos nossos subjetivismos, nos nossos sentimentalismos, nos nossos falsos dilemas e falsos problemas de relacionamento. A gente mora fora da gente. Se tem uma coisa que a distração, a mutilação da atenção produz em nós, é justamente um tipo de expulsão interior. A gente sai de dentro de nós, onde tudo, quando é dentro, é mais concentrado, é mais forte, é mais substancial, é mais presente, é mais uníssono, mas a gente é expulso da gente mesmo. E no momento em que a gente é expulso da própria casa, do próprio mundo interior e passa a habitar o mundo exterior, a gente perde a nossa identidade,
A gente já não sabe mais do que a gente gosta, do que a gente não gosta. O que é que a gente de fato veio fazer nesse mundo? Qual é de fato a nossa vocação? O que eu realmente amo? Sabe, todas essas perguntinhas que a maioria das pessoas fazem para mim e para tantos outros aqui no Instagram, e presencial, e terapeutas, e padres, etc e tal. Sabe, essas perguntas que as pessoas fazem, qual é a minha vocação? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo, o que eu deveria pensar, o que eu deveria fazer, por onde eu vou com a minha vida, saio, compro, caso, peço demissão. Todas elas são oriundas, são consequências de uma expulsão da própria casa. Você não sabe o que você deve fazer no mundo porque você perdeu o teu endereço. Por isso que você está vagando pelo mundo, perguntando para o mundo o que ele quer de você. Você não devia estar perguntando para o mundo o que ele quer de você. Bastava que você voltasse a habitar a tua própria casa. Porque dentro da tua casa, tudo lhe é familiar. Tudo fala mais de você. Tudo pronuncia mais quem você é. É para dentro que você tem que ir. O caminho para Deus, humanamente falando, é um caminho paradoxal. Porque não é um caminho simplesmente para o alto, mas um caminho principalmente para dentro. Daí que a nossa grande personagem de hoje, Santa Teresa d'Ávila, nascida e morta no século XVI, século de ouro espanhol, daí que ela seja mesmo maravilhosa, um guia maravilhoso para nós. Santa Teresa teve um dos insights, vamos dizer assim, filosoficamente, uma das revelações mais maravilhosas dos últimos 5, 6 séculos, que foi olhar para a alma humana e imaginá-la como um castelo. Portanto, imaginar a alma humana como o tipo de moradia mais digno que existe. Deu para entender? Existem casas, casebres, casarões e existem castelos, onde habita um rei, onde há servos, vários cômodos, diferenças de nobreza, mais comunicado com o mundo exterior lá perto da porta, mais preservado do mundo exterior lá no quarto mais profundo, no quarto mais alto, no quarto mais íntimo. Santa Teresa teve esse olhar delicado, profundo e verdadeiro sobre a alma humana. Olhou para a alma humana e disse, mas isso é como um castelo. É como um castelo. Tem várias moradas, tem a parte mais exposta aos perigos externos, aos perigos do mundo. Tem a parte mais preservada. Tem as defesas da entrada. Tem a nobreza mais preservada do fundo ou do alto. Tem o rei, tem os servos e súditos, etc. Exige uma proteção, exige uma cidadela, exige cuidado, exige vigilância. Todo castelo, eu que conheço a Europa, morei na Europa, posso dizer para vocês, raríssimos são os castelos que não têm muralha. Quando não tem muralha, são construídos em lugares bem altos, com aquelas torres para os soldados ficarem avistando o perigo de longe, das invasões externas, as invasões estrangeiras. Santa Teresa simplesmente diz para nós que cada um de nós tem uma morada digna dentro de si. A alma é como um castelo. E a maioria de nós, estupidamente, levianamente, como verdadeiros animais, torpes, idiotas, quer viver fora do castelo. Nasceu no castelo, porque nenhum ser humano nasce fora do castelo, cada um nasce dentro desse castelo, na própria alma. E passa, cresce um pouco e decide sair, decide ir para fora. Decide se expor aos perigos, decide conviver com as coisas feias, com as coisas ruins, com as coisas mortíferas, com as coisas perigosas. E alguns de nós, infelizmente, tragicamente, nunca mais conseguem voltar para dentro do castelo. Você sair do castelo, portanto, você sair de si,
você abandonar o mundo interior para habitar majoritariamente o mundo externo, o mundo das distrações, o mundo do barulho, o mundo da confusão, o mundo da atenção multifocal, é tão pernicioso e é tão perigoso que você pode perder o caminho de volta. Às vezes você olha para certos tipos de vida e você pensa, putz, que vida perdida. Ou, pelo menos no gerúndio, está se perdendo. Por quê? Porque saiu do castelo. E está lá, como também é bíblica essa imagem, né? Comendo do que sobra da mesa, das migalhas. Das migalhas. Sem saber que é rei de um castelo. Vocês estão me entendendo? É rei. É chamado a realeza. É chamado, e essa é a expressão dessa live de hoje, a habitar a si mesmo. Habitar dentro de si, não fora. Não é habitar um mundo, mas é habitar a si mesmo. Habitando a si mesmo, estar no mundo. Aí sim, eu estou no mundo, porque eu não sou contra o mundo, eu não estou fora do mundo, eu não nego o mundo, eu estou aqui. É aqui que eu vivo, é aqui que eu tomo minhas decisões, é aqui que eu me caso, é aqui que eu cuido dos meus filhos e farei mais filhos, se Deus quiser. É aqui. Eu estou no mundo. Eu não estou me furtando ao mundo, mas eu estou no mundo habitando a mim mesmo. Toda a conversa do início dessa live foi na direção disso aqui agora. Cuidado, porque você não está morando dentro de si. Você está vivendo fora, como um andarilho sem casa, como um vadio errante, diria Chesterton. Você está fora. E é porque você está fora de si que as coisas lá de fora parecem tão tentadoras, tão interessantes. Por isso elas te povoam. Por isso elas, enfim, te enchem, e não preenchem, mas elas te enchem, te mantêm ocupado. Hoje você vê adolescente dizendo que está muito ocupado. A vida dele está cheia. Você vê gente lá que tem um compromisso ou outro, tal, ou pelo menos ou trabalho, 8 horas, e diz de boca cheia, eu estou cheio, eu estou muito ocupado. Aquela cretinice, não respondi sua mensagem porque não tive tempo. Dá um ar de importância para si mesmo, uma coisa nojenta. Entende? Pare! Isso tudo só acontece porque você está fora de si mesmo. Fora de si mesmo todas as coisas são urgentes. Fora de si mesmo todas as coisas merecem a sua atenção, portanto nenhuma delas merece. Fora de você, bom, as moradias alheias são todas interessantes. Todas, menos a sua. Todos os outros castelos parecem mais interessantes do que o seu, mas é porque você não conhece o seu, você não habita a si mesmo. Essa é a questão hoje. Essa é a questão. Por que a Santa Teresa escreveu o nome dela na história? Bom, por várias razões. Por várias. Eu vou dizer uma delas aqui que a gente não explorou, por exemplo, no curso Morados do Castelo. Santa Teresa foi uma lufada de bons ventos na igreja durante o período em que ela viveu. Ela fundou mais de 30 Carmelos, 30 novos mosteiros. E os velhos que já existiam, ela renovou, ela trouxe um novo ardor para os velhos mosteiros. É como se ela estivesse convidando, dentro da simbologia dessa live de hoje, ela estivesse convidando todas as suas irmãs, todas as carmelitas, toda a igreja, a partir disso, a rever a sua casa, a reencontrar-se dentro de casa, num período em que a igreja sofria os ataques da reforma, a famosa reforma protestante. E justamente no período de Santa Teresa acontece a contra-reforma, essa contraofensiva da igreja, contra todos os perigos que a igreja estava passando naquele momento, perigos dentro da perspectiva da igreja, né? Perda de fiéis, manchas que estavam acontecendo na igreja, sem dúvida alguma, pecaminosas, etc. E aí vem Santa Teresa e não manda derrubar tudo. Constrói novos mosteiros e renova os antigos. Dá um novo ardor para os Carmelos. E vai ter filhas espirituais até chegar em Santa Teresinha, por exemplo. 3 séculos depois. Santa Teresinha é uma filha espiritual de Santa Teresa, sem dúvida alguma. Vamos terminar depois dessa live aqui com uma frase de Santa Teresinha, inclusive. A de Lisieux. Mas a Teresa d'Ávila é isso. Ela é um símbolo de uma resistência, de uma força e de uma renovação da própria casa.
Da própria casa. E Santa Teresa, diferente de Lutero, não propõe uma outra casa, uma outra guarida. Não, é a mesma casa, vista com novo amor e novo ardor. Novo amor e novo ardor. Essa é a casa. Mas é a mesma casa. E que casa a gente está falando? A igreja, fisicamente falando, Roma, essa num sentido também. Mas antes disso, a casa da própria alma. Esta casa tem que ser renovada. Você não tem que sair aí correndo em loja de material de construção para arrumar a tua casa. Você tem que amar essa casa que você tem aí. Você tem que habitar a si mesmo. Isto é vida interior. Estão me entendendo? A vida interior, o cultivo da vida interior é basicamente uma posse da própria casa. Preferencialmente habitar dentro de si, habitar a si mesmo. Quando saio para o mundo, não saio de dentro de mim. Estou no mundo, mas dentro de mim. Dentro da minha alma. Porque ela é digna da minha moradia, ela é a minha casa. Pode ser um castelo maior, pode ser um castelo menor, pode ser um mais judiadinho, precisando de pintura, pode ser um mais exuberante, mas é a minha alma, esta é a minha casa. E não há outra casa para mim, esta é a minha casa. E é com esta casa que eu me junto às outras casas dentro de uma coisa chamada igreja. É com esta casa que eu me junto às outras e formo uma comunidade. Eu não saio de casa, eu não dou as costas para minha casa. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero fazer a diferença no mundo. Não, eu não sou chamado a ser um vadio errante, volto a dizer. Eu sou rei e senhor de uma moradia, que é a minha alma, e é com ela que eu ando pelo mundo. Entendem isso? É com ela que eu ando pelo mundo. Eu ando com posse disso, porque sou senhor e rei desta casa. Então, se eu estou dentro de mim, se eu habito a mim mesmo, e isso é vida interior, os clamores de fora, as tentações, as tentativas de distração, de divisão da minha atenção, de confusão mental e espiritual, elas terão muito menos força contra mim, porque eu estarei dentro, protegido, salvaguardado. E o mal baterá, e ele vai tentar me distrair, ele vai tentar me tirar, ele vai me chamar, vem aqui fora, vem aqui fora, vem aqui fora, aqui tá tão legal, aqui tem muito bom, aqui tem festa, aqui tem isso, tem aquilo, venha. Mas se você está dentro da tua casa, no aconchego do teu lar, no consolo da tua residência, onde tudo lhe é familiar, volto a dizer, as coisas lá de fora nem são tão interessantes assim. Nem são tão interessantes. A alma tem que ser entendida como um lugar de habitação. E você aí, que está entrando na Semana Santa, assim como eu, tem que dedicar essa semana à recuperação da tua casa, com tudo o que isso significar. Está me entendendo? Você precisa voltar para o lar. Você precisa sair da confusão do mundo de fora e voltar a habitar dentro de si. É lá o seu lugar. É lá o seu lugar. E quando você habita a si mesmo, cultiva, portanto, uma vida interior, que é o alimento, que é a força que você precisa para enfrentar as coisas da vida externa. Porque, volto a dizer, você não fecha os olhos para o mundo. Você apenas não sai de si para estar no mundo. E você, quando tem o hábito de morar dentro de si, você enfrenta as coisas do mundo lá fora de outra maneira. Isso é ter personalidade, sim. É ser você, né? O que é ter personalidade? É você ser quem você nasceu para ser. Isso é ter personalidade? É você ser quem você nasceu para ser. O que é maturidade? É estar bem com isso. Eu sei quem eu sou. E eu gosto da minha casa. Isso é maturidade. Tem alguns cantinhos da casa que são meio feios? Tem. Porque olha só. Quando você passa a habitar a si mesmo, quando você de fato habitua-se, e você mantém e nutre essa vida interior,
você vai encontrar 3 coisas dentro de você. 3 coisas. Primeiro, na tua casa e só dentro da tua casa, você vai se deparar com as tuas misérias. As tuas misérias. Sim, tua sujeira, teus pecados, tua fragilidade, tuas fraquezas, tuas neuroses, teus medos, tuas angústias. Na hora que você começa a viver dentro de si, você começa a ver toda a tua porcaria, toda a tua miséria. Só que não para por aí. Aliás, tem gente que está precisando um pouquinho entrar na própria casa para reconhecer de novo as próprias misérias. E quando você entrar e passar a vê-las, porque agora você está dentro de casa e não quer escapar, não vai fugir de si mesmo, não vai se distrair, não vai ouvir o canto das sereias e se matar, você não vai ver só miséria. Você também vai ver outras 2 coisas. Eu falei que eram 3. Você também vai ver as suas potências. Só quem vive dentro de si, quem habita a si mesmo, conhece as próprias potências. Eu sou capaz disso, não sou capaz daquilo. Eu sou capaz de fazer tal coisa, não sou capaz de fazer outra. Eu tenho talento para isso daqui, mas não tenho talento para o outro. Eu não vou me iludir ou me enganar a meu próprio respeito, que eu acho que eu sou bom naquilo, sendo que eu não sou, eu sou bom naquilo outro. Entende? Você vai poder dizer quem você é. Afirmar mesmo, com confiança. Isso eu sei fazer, isso eu posso, isso é meu direito, ou isso é para mim, esse é o meu destino. Não, aquilo não é, não, nem me ofereça, eu não vou saber, não quero. Ou se eu fizer vai ficar falso, vai ficar fingido, mentiroso. Não, não nasci para isso. Não, vou parar de imitar o fulano, porque fulano é fulano e eu sou eu. Você está entendendo? Você também, quando habita a si mesmo, não vê, portanto, só tuas misérias, que é importante serem vistas, hein? É importante. Todo mundo tem que passar pelos próprios infernos. Mas você também vai ver as tuas potências. As tuas potências. O que você é de fato e é capaz de fazer e pode fazer de bem, de bonito, de bom nesse mundo. E por fim, a melhor parte de todas. Quando você habita a si mesmo, você pode encontrar o próprio Criador. Porque como muitos santos disseram, e um dos mais célebres foi Santo Agostinho, ele mora dentro de você. Por isso o caminho para o alto é para cima e para dentro ao mesmo tempo. É buscando excelência, é buscando pensar melhor, buscando ser ainda melhor, mais alto, mais digno, etc. E ao mesmo tempo, com mais posse de si, com mais conhecimento de quem você é, com mais conhecimento da própria casa, porque é nesta casa que ele habita. Ele não habita fora. A verdade mora no interior do homem. E diria Paul Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. No fundo lá do teu eu, portanto, na última parte lá da tua casa, da tua morada, na qual você passa a habitar quando você decide ter vida interior de verdade, no fundo lá da casa, num lugar mais protegido e íntimo e mais bonito, você vai encontrar Deus. Deus, você não vai encontrar outra coisa. Você vai encontrar o fundamento da tua existência. Você vai encontrar a origem e o fim de tudo. Só que se você estiver fora de você, se você estiver morando longe, se você estiver estrangeiro de si mesmo, você não vai encontrar Deus. E aí pode ser que você diga como Santo Agostinho, tarde te amei, porque gastei meu tempo, gastei minhas moedas, gastei minha vida buscando um negócio que estava aqui dentro de mim. Estava dentro. Nenhum de nós foi feito com defeito nesse sentido. Nenhum de nós. Todos temos as possibilidades de viver essa mesma coisa. Essa arquitetura, sim, o conhecimento dessa arquitetura do castelo, do seu próprio castelo, onde mora o próprio Deus. Porque a origem da alma não é a alma, ela não fez a si mesma. A origem da alma é Deus. Olha o que Santa Teresa diz. Haverá mal maior do que não estar na própria casa? Haverá mal maior do que não estar na própria casa? Tem coisa mais triste,
mais desesperadora do que você se sentir um estrangeiro dentro da tua casa? De você querer sair correndo de onde você está, onde deveria ser o seu lugar de aconchego, o seu lugar familiar, o seu lugar de descanso e consolo. Tem coisa mais desesperadora do que não aguentar ficar dentro de casa? Não suportar habitar a própria casa? Tá aí a pandemia. Tá aí a pandemia. Há um ano. Uma multidão de gente infeliz, depressiva, cheia de vários problemas, porque precisou ficar dentro de casa. Porque não aguentou. E não estou falando das questões econômicas, não, que tiraram o sono das pessoas. Isso não, isso é um problema real, com certeza. Mas estou falando daquelas que não aguentaram ficar na própria casa. Que se sentiram ansiosos, angustiados, atormentados por terem que habitar a própria casa. Tem coisa pior? Pergunta Santa Teresa. Não haver lugar para repouso. Não ter onde a gente repouse a cabeça. Não tem nada pior. E aí, séculos depois, Santa Teresinha de Lisieux disse o seguinte, e isto aqui é extremamente, é um eco, sem dúvida alguma, de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresinha diz: se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos nas alheias. Para pensar. Se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos nas alheias. Não encontrarei paz em outra casa que não a minha. Tá entendido isso? O que é vida interior, Tiago? Diz para mim aí, para resumir de novo, o que é vida interior? Vida interior é cuidar da própria casa. É isso. E os barulhos de fora são percebidos como barulhos. Os gritos que vêm de fora me chamando são percebidos como gritos que me distraem, que me descuidam, que me dividem, que me tentam, que me sujam, que me fazem esquecer, às vezes, quem eu sou, que me fazem esquecer a panela que está no fogão, que me fazem esquecer de limpar o banheiro, me fazem esquecer de organizar a sala. Este barulho lá fora, esse celular que apita de 3 em 3 segundos, essa televisão que não é desligada 1 minuto todo dia, isso tudo, essa amiga ansiosa que te enche de falso probleminha afetivo dela, tudo isso te tira de dentro da tua própria casa, te arrasta para fora e ainda te chuta o traseiro dizendo para você, vá procurar nas casas alheias. Aí estão as pessoas querendo falar, sei lá, de cultura, disso, daquilo, etc e tal, de salvação das pessoas, de salvação disso. E a casa da pessoa está uma baderna, está uma sujeira. Cuide da tua casa. Não esqueça que você tem uma morada original. É lá que você tem que descansar. E a tua vida interior, se ela tem um objetivo, é este: tornar a casa tão limpa, tão resplandecente, tão acolhedora, que ninguém terá dificuldade de encontrar nela o próprio Deus. Ok? O próprio Deus. Quem quer que entre na tua casa tem que enxergá-lo. Vamos ficar por aqui? Começamos a Semana Santa? Começamos a Semana Santa. Cada um cuidando da própria casa. Menos barulho. Menos afetação. Menos sentimentalismo. Menos fala, inclusive. Silêncio, reparação, reflexão, janelas e cortinas fechadas por essa semana, porque dentro tem algo para ser salvo. Ok? Para ser salvo. E está ao teu alcance. Quem nunca fez o curso Moradas do Castelo,
a gente está com ele aberto lá, tá? Só ir lá na minha bio se alguém quiser fazer o curso essa semana, nos próximos meses, seria fantástico, tá bom? O Moradas está com inscrições abertas. Mas eu não queria fazer propaganda de curso nenhum hoje. Hoje não é para fazer propaganda. Hoje era para fazer essa reflexão e dizer: vamos viver uma Semana Santa. Ok? Um abraço. Boa semana para todo mundo, se Deus quiser. E apareço aqui antes da Páscoa, tá? Um beijo. Tchau.